Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então, se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Cavaleiros do Zodíaco é um clássico dos mangás e animes dos anos 80. Lançados em 1986, num período totalmente diferente do mundo. A história não era das mais bem escritas, mas era muito interessante. O anime de Cavaleiros do Zodíaco ficou muito datado. A gente não percebia porque era fim dos anos 80 e começo dos anos 90, mas a narrativa era muito arrastada, só que é um reflexo da sua época. Tanto que, até hoje, pra mim, é o meu anime favorito. O que realmente chamava a atenção na obra eram os seus personagens únicos e carismáticos, armaduras muito legais e uma mitologia envolvendo deuses e constelações que era ótima. Além, é claro, dos poderes e das batalhas épicas. O problema é que Cavaleiros do Zodíaco nunca fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ele ficou famoso na Europa e na América Latina. Então, o que se tenta fazer atualmente? Americanizar Cavaleiros do Zodíaco. E esse é o centro do problema. Cavaleiros do Zodíaco recebeu uma adaptação em animação 3D na Netflix em 2019, que já tentou adaptar a história para um público mais novo, visando também o público norte-americano. E sinceramente, não é uma boa adaptação na minha opinião. Principalmente o começo, a primeira parte de 6 episódios. E agora, em 2023, veio o filme em live action de Cavaleiros do Zodíaco. E ele pega como base essa adaptação da Netflix e usa os piores pontos dela para fazer o que pra mim é um péssimo filme. Se você não é tão ligado nas notícias e novidades da cultura pop, talvez você nem estava sabendo que existiria esse filme. Isso porque a Sony nem sequer se deu ao trabalho de fazer o marketing, e isso já era um indício. Parece que a própria produtora e distribuidora tem vergonha do produto final, e deveria, porque realmente é vergonhoso. Eu fui ver o filme sem expectativa nenhuma, até pela decepção com a animação da Netflix e por perceber pelos trailers a baixa qualidade do longa. Então eu fui assistir o filme como filme, sem pensar no clássico anime dos anos 80. E o filme até que começa bem, com uma introdução legal sobre Atena e os Cavaleiros de Ouro. Logo vem uma cena de luta, e isso chama a atenção, porque as lutas são boas, são bem coreografadas. E ainda a edição tenta dar um aspecto de anime mesmo, com movimentos de câmera, por exemplo. Mas as qualidades do filme param por aí. E essas mesmas começam a se quebrar com o passar do tempo. Logo no começo, numa sequência de fuga de carro, você vê a cidade vazia, morta, vendo que já começa aí a falta de atenção nos detalhes por parte da produção. E aí também começa a mistura da atualidade com naves super tecnológicas com histórias antigas de mitologia, o que sinceramente não casa muito bem. A impressão que dá é que os Estados Unidos não entendem Cavaleiros do Zodíaco, e essa americanização só evidencia as falhas e os problemas. Porque claro que a obra original tem falhas e problemas, foi feita nos anos 80, então cabe a uma adaptação adaptar certos pontos, mas sempre visando melhorar esses aspectos. E o que essa americanização faz é piorar tudo. Aí começam os clichês de obras sem inspiração, como a tentativa de colocar um drama, um dilema para Saori. O Cosmos é praticamente um superpoder e Seiya é o destinado a ter esse superpoder. Diferente da visão original de que elevar o cosmo é algo de mérito, de treino. E não existe real explicação sobre o que é o cosmo.
Até tem referência visual a estrelas, mas nenhuma explicação ou relação sobre as constelações ou alguma coisa do tipo. Então, para quem não conhece nada sobre Cavaleiros do Zodíaco, fica se questionando o que significa ser o Pégaso. É só a armadura de um animal mesmo? O Cassius quer matar o Seiya porque sim. Porque o roteiro pede que o Seiya tenha um rival, mesmo que a motivação para isso seja inexistente. Aliás, o personagem do Cassius aqui é tão ruim que nada nele faz sentido. Ele quer matar do nada. E o corpo dele é destruído para se tornar um tipo de ciborgue para isso. E para ele, tá tudo bem. Ao Mankido se sacrifica sem necessidade, como se fosse para manter a tradição de matar o personagem interpretado pelo Sean Bean. A vilã tem os maiores arquétipos de vilã, usando um sobretudo preto e andando como se fosse um Darth Vader, porque sim, para no final, do nada, depois do trabalho de toda uma vida, ela decidir que desistiu da ideia de ser vilã. O Ikki é do mal, porque sim, ele usa roupa preta e casaco preto, e usa um brinco, então ele é mal, e faz cara de mal, e fala que é mal. Sem motivação, sem explicação, sem desenvolvimento. O treinamento do Seiya tenta ser legal, porque a Marin é legal na verdade, e ela até tenta explicar algo, como ela faz no anime, sobre tudo ser feito de átomos e como os cavaleiros destroem isso. Mas como o filme precisa americanizar, depois dessa explicação, ela precisa explicar a explicação. O treinamento, inclusive, usa a narrativa para tentar enganar o espectador, porque parece que se passam vários dias, mas na verdade passam 1 ou 2 no máximo. O que tira também a urgência das coisas, a necessidade do esforço. É tudo muito fácil. Com o Cosmos sendo um superpoder, Seiya é o escolhido para ser o herói, porque sim. Então ele vai ser o herói, sem perigo. Inclusive, quando ele é espancado no filme, o máximo que acontece é ele ficar com 3 marcas no rosto, bem suaves, que parecem 3 chupões. Com diálogos muito mal escritos, num filme cheio de slow motion desnecessário, totalmente tedioso e sem inspiração, com personagens sem graça e com zero carisma, nem sequer o visual do filme se salva. O CGI não incomoda, até que cumpre o seu papel, mas a fotografia é mal feita, deixando tudo num tom azul ou verde. Tudo. A roupa vermelha é azul, a pele é azul, a armadura azul fica verde. E falando nelas, as armaduras, o ponto mais alto e visualmente atrativo do original, aqui são sem graça, num aspecto de papelão, sem vida, sem cor, sem carisma. E a roupa e o capacete sobram nos corpos dos atores e fica meio patético de ver. O único personagem, fora a Marin, que salva um pouco é o Mylock, que seria o Tatsumi, mas ele é só um coadjuvante. E a trilha sonora, em 1 ou 2 momentos, tenta se destacar, mas com vergonha, mas até que tenta. Mas mesmo com essas pequenas tentativas de salvar o filme, Cavaleiros do Zodíaco é cansativo demais, sem inspiração, sem motivação, corrido, com personagens que você não se importa e com desenvolvimentos inexistentes. E sinceramente, numa escala de qualidade onde abaixo do péssimo se encontra Dragon Ball Evolution, Cavaleiros do Zodíaco se esforça para chegar lá. Ainda não conseguiu, não chegou tão baixo assim, não é tão ruim quanto Dragon Ball Evolution, mas se esforçou para ser. E lembrando que eu nem tô falando nada em comparação com a obra original, não é uma visão comparativa, é uma visão assistindo o filme como filme. O título oficial no Brasil é Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o Começo, mas sinceramente eu não espero sequência disso. Por mim, esse começo pode ser um fim.
Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada, beleza? E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.